no tempo. Quais são as novidades por aí, meu querido? Boa noite, Alcimar, tudo bom? Bom, boa noite para mim, para vocês ainda é boa tarde, né? Boa tarde. São 4 horas aqui de fuso. Embora que aqui não está noite de tudo, não, porque o sol ainda está se pondo mais tarde, né? Aí é 8h20. Isso, 4 horas mais tarde. Bem, bom, primeiro peço desculpas por ter ficado aí em off por vários dias e tentar mais ou menos contar o que aconteceu e explicar. Tá tudo bem, não tive problemas, nenhum problema. Caminhei todos os dias e acontece que nos primeiros dias, eu acho que falei já no início, quando conversamos, eu não sabia, não tinha informações sobre a caminhada, né, em Portugal, e não imaginava que, pelo menos no início, esse trecho de Lisboa para cá, a gente tivesse assim, uma situação bem diferente do que eu já havia experimentado antes, né? Uhum. Então, como eu disse, no primeiro dia, eu cheguei no aeroporto, de uma noite mal dormida, né, em cadeira de avião, 4 horas de fuso horário, resolvi caminhar para buscar a credencial e ir caminhando, né, até o centro de Lisboa. Depois, com a credencial, eu resolvi fazer a empreitada no mesmo dia, e daí eu encarei um terreno muito plano, pavimentação direto, caminhada urbana, mesmo que um pouco na lateral da cidade, mas assim, eminentemente urbana. Cheguei muito cansado. No final da história, eu caminhei naquele dia quase 40 quilômetros, mesmo tendo toda Não. essa situação adversa, né? Somando o que eu caminhei para o centro, mas mais o que eu caminhei, porque na verdade foi em direção contrária, então eu tive que caminhar do centro, acrescentou o que eu teria que caminhar. E cheguei então bem mais cansado ao local onde eu dormi a primeira vez. No dia seguinte, saí por volta de 6 da manhã, e o segundo trecho foi também semelhante. O terceiro trecho já teve um pouco mais de caminhada, já no meio um pouco rural, mas no meio de plantações, e também sem proteção, sol, né? O período de sol, a hora que o sol surgia, não sem proteção, só o chapéu mesmo, e nem protetor solar eu tinha trazido, então tive que me cuidar depois também, comprar um protetor solar para começar a me proteger. Enfim, então os primeiros dias foram muito duros. Além disso, eu vinha sem preparo físico, há um tempo eu tinha deixado a academia e caminhadas, então foi um pouco muito desprogramada, na verdade, essa vinda, né? E aí, os primeiros dias, o corpo sentiu bastante. De outras vezes eu não tive, eu tive uma bolha no calcanhar esquerdo, e uma bolha de água, né, no calcanhar esquerdo. Depois começou a querer desenvolver bolha na ponta dos dedos. Então eu tive aí uma briga e uma negociação também com o calçado nesse período. Enfim, não foi muito prazeroso, né? Talvez os primeiros 5 dias. O que eu tive nesse período que foi extremamente prazeroso foi que eu dei um desviozinho para poder visitar uma amiga de infância, que a gente se conhece, bom, eu conheço desde que ela nasceu. Então, são 63 anos que a gente se conhece. Vai fazer 34 anos agora, no final do ano, que a gente não se encontrava, porque ela veio morar na Europa faz muito tempo, e a última vez que eu a vi foi em Londres, antes, inclusive, de eu me casar. Então, e ela está morando aqui. Bom, morou em outros lugares, mas agora está morando em Portugal. Então, eu pude pernoitar lá na casa dela, e, para uma grata surpresa, duas das irmãs dela, com quem também, que são mais novas que ela, então eu conheço também pela vida toda, estavam lá. Iam embora no dia seguinte. Então, foi um encontro muito prazeroso, valeu por tudo. E daí, então, aproveitei para aliviar um pouquinho o peso da mochila, tirar algumas coisas, e deixei com ela para ela enviar para mim para o porto, para poder eu aliviar um pouquinho, pelo menos 1,5 kg, talvez, 2 quilos, não sei, não consegui pesar, mas de coisas na mochila. Enfim, esse período foi um período, no início, muito duro, depois foi melhorando. Já tive trechos de caminhada em terreno no meio da mata, com proteção
contra o sol, né, natural, proteção natural, e outras situações que vêm tornando mais prazerosa a caminhada. Hoje mesmo eu caminhei o dia com dois franceses que eu conheci no caminho, e a gente veio o trecho quase todo da caminhada de novo, o de hoje foi conversando, almoçamos juntos, então essas coisas que são ricas no caminho, né? Então, com relação ao meu bem-estar, estou ok. Amanhã eu devo chegar no Porto, vai ser a 13ª etapa. Eu terei percorrido aí em torno de 370 quilômetros desde Lisboa, sem contar o que a gente anda, né? Onde você chega, você vai procurar uma coisa no supermercado, você anda 1,5 km para ir, mais 1,5 para voltar, enfim, sem essas Então, caminhadas. então você tá 13 dias caminhando. Amanhã é o 13º dia. 13º Amanhã sim. dia. E quais, assim, as diferenças de desafios em relação às outras duas caminhadas? Pois é, nas outras duas caminhadas, é muito constante trechos de subida e descida. E aqui, como eu disse, os primeiros dias, o terreno muito plano, muita caminhada plana, próxima do Rio Tejo, então, no perfil da altitude do rio, né? Ali como se estivesse na beirada do rio. Então, não exatamente, mas assim, muito próximo. Então, um terreno muito plano. Isso tem uma vantagem porque você não faz muito esforço aeróbico. Então, você não se cansa muito, né? Pulmão, coração, tranquilo. Porém, para mim, pelo menos, a caminhada nesse tipo de terreno por muito tempo, ela acaba me pesando muito para as costas. Por quê? Eu tenho um ponto de tensão aqui logo próximo à omoplata esquerda, que eles chamam de trigger point, e a mochila puxando e o corpo numa posição só o tempo todo, para mim acaba exigindo muito e criando tive muita dor nesse ponto, muita dor. Teve, assim, tinha que ficar negociando com a mochila e às vezes tentando, não podia parar, porque parar também toda hora para descansar, você perde tempo, a retomada é pior, enfim, essa foi a principal diferença Mas que eu notei. a dor provocada pelo peso da mochila, né? Não só pelo peso da mochila, mas pela falta de movimentação também do corpo. Por quê? Quando você está subindo e está descendo, você vai mudando a posição do corpo. Isso é Uhum. uma leitura que eu faço, né? Para mim mesmo. E aí você também, o peso vai variando de local. Mesmo com a mochila bem presa, presa na cintura, presa por aqui, mas esse movimento do corpo na caminhada, para mim, ele acaba, de certa maneira, descansando, embora você tenha o cansaço, né? Quando você sobe, você tem o cansaço aeróbico. Talvez nas últimas 3 ou 4 etapas, eu comecei a ter mais terrenos com elevação. Hoje mesmo a gente teve que subir bastante, consequentemente você acaba descendo também. Então, isso para mim tem aliviado. Além do que o próprio corpo vem se acostumando também, né, com o ritmo e é, enfim, com a situação toda, né? O corpo eu não sei se a dor se acomoda ao corpo, o corpo se acomoda à dor, enfim. Mas isso que foi muito incômodo no início, o incômodo tem diminuído. E essas Agora, caminhadas agora de subida e descida, assim. é uma missão assim kamikaze, né? Isso aí não tem possibilidade nenhuma de em momento algum você desistir, né? Ou pensar em desistir, né? Olha, é engraçado, eu pensei muito sobre isso hoje. Na É. verdade, sim, pensei muito. Por quê? Se me perguntar assim, você quis desistir? Não vou dizer que o tempo todo, mas assim, grande parte do tempo, né? Mas então por que você não desistiu? Não está fazendo isso por causa de ninguém, não está ganhando nada com isso? E eu vim refletindo sobre isso. Acho que na vida é muito comum, acho que todo mundo convive com desejos, com vontades que são. Começou a dar um eco para você, para mim está dando um eco. Não, Tá, o som está bem. aqui tá bom. Ok. Mas assim, com desejos, com vontades que são opostas, entendeu? Você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo você quer outra coisa que é o oposto daquilo. Elas são, uma exclui a outra, então você tem que escolher qual das duas que você vai ter, né? Então, assim, se for olhar assim, o desejo físico de desistir, de diversas vezes, mas o desejo mental não, a vontade, ou pensar nisso como uma possibilidade, não.
Eu estava até refletindo sobre isso. Uma das coisas que eu não sei se eu herdei do meu pai por DNA ou se eu aprendi, né? Até porque isso me irritava muito, uma certa teimosia, entendeu? Aquela coisa assim de se resolveu fazer, então vai até o final. Você pode até arrepender no final, mas vai até o final, entendeu? Mas enfim, não. Vontade de parar, de desistir, embora fisicamente, sim, mas racionalmente, eu ter cogitado dessa possibilidade, não. O que me faria parar seria algum fator externo é, que me obrigasse, né, a parar, ou se fisicamente alguma coisa eu tivesse de repente um problema que me também obrigasse a parar. Mas assim, nas condições normais de temperatura e pressão, ajoelho, eu tenho que rezar. Vamos terminar esse terço. Mas você Vamos está terminar esse na terço. 40, você já está em 40% da caminhada, né? Na verdade, eu tô chegando mais da metade, porque esse trecho de Lisboa até O Porto? até Santiago, Ah, pelo caminho central, tá? Ele tem 600 e alguns quilômetros, eu não lembro exatamente quanto. E amanhã eu vou estar completando 370 quilômetros aproximadamente. Então vão faltar 200, eu até estive olhando aqui rapidinho, mais 243 quilômetros. Então eu já terei caminhado bem mais que a metade. Já caminhei mais que a metade. Hoje eu já caminhei mais da metade, entendeu? Fiz 13 etapas até aqui, perdão, 12, e amanhã eu vou terminar, farei a 13ª. Aí eu vou fazer uma parada no Porto. Por quê? Porque a Leia chega depois de amanhã, o Israel vem, acho que um dia depois, com a família, e o Abraão vem para também encontrar conosco, deve chegar no dia 14, 13 ou 14. Então, a gente vai ficar por aqui por uns dias, uma semana pelo menos, uma semana, 10 dias, e depois eu, então, vou fazer a segunda parte. É a primeira vez que eu dou uma parada no meio da caminhada, né? Mas essa parada, ela é mais do que justificável, né? Para encontrar a família por aqui, vai ser muito bom. muito bom, muito bom. E essa marcação sua aí de distância, você usa a sinalização ou você tem algum aplicativo, alguma coisa que faz essa marcação? Não, tem aplicativo. Eu não tinha nenhum aplicativo que eu estivesse usando, mas eu conheci um português, é, ele no caminho, né? Ele também está fazendo a caminhada. Ele me mostrou um aplicativo chamado Camino Ninja. Eu baixei o aplicativo e ontem o cara lá do albergue onde eu fiquei, ele me sugeriu um outro aplicativo que até já conhecia, mas eu não tinha ele também, chamado Buen Camino. Então, esses aplicativos, eles ajudam muito porque, claro, você pode usar o Google Maps e em situações, às vezes, eu uso e vinha usando. Mas o Google Maps, ele faz o mapeamento basicamente utilizando as rotas de estrada, quer dizer, ele usa o que tiver disponível e basicamente, o que está mais roteado são estradas, né? Então, ele vai te lançar muito por estradas, enquanto que esses dois aplicativos, eles têm o traçado do caminho. Então, as distâncias que eles dão, a rota que eles dão, é a rota do caminho, do trajeto. Então, a gente tem no trajeto setas sinalizadoras que vão indicando por onde passar, onde você deve passar. Vira direita, esquerda, segue frente, enfim. Porém, às vezes, em alguns lugares a sinalização está falha, você tem que ter muita atenção, porque você pode passar por uma esquina, um lugar desapercebido, caso você de repente se veja numa situação de dúvida, estou no lugar certo, o aplicativo você olha, você pode baixar offline também, mas aqui até eu achei que a gente pudesse ter problema de internet, mas a cobertura da internet até está muito boa. Em todo lugar que você está, você consegue perceber se você está exatamente na rota. Se não tiver, o quão distante você está e como que você vai podendo se aproximar para pegar a rota do caminho, caso você perca na sinalização das setas. Então, além de, ele vai indicando a próxima cidade, os serviços disponíveis na cidade, de hotéis, de albergues, e facilita para você também fazer reservas, enfim.
é um guia digital, né, que vai te ajudando nessa caminhada. Então, E- Então você vai caminhar amanhã só, mais o dia todo. E chega lá no seu destino, onde você vai fazer essa parada. isso, amanhã eu tenho aí uns 27 quilômetros para encarar e devo chegar, vou tentar sair por volta das 6 da manhã e fazer isso numa. Porque, quando eu falo tento, porque você não conhece o trajeto que tem pela frente, né? Se é um Uhum. trajeto, por exemplo, mais plano, é como eu disse, você consegue desenvolver melhor a caminhada. Se é um trajeto que você tiver muitas subidas, você pode gastar é, mais tempo para fazer. Mas eu acredito que vai dar para fazer entre 6 e 7 horas sem grandes dificuldades. Ok. Só quando você chegar lá, então, quando chegar a Leia, chegar os meninos também, faz um vídeo Uhum. rápido lá pra gente, pra família, e me manda, ou faz uma livezinha rápida. Tá, tá joia. A gente ficamos assim combinados. Tá bom. Eu queria contar uma curiosidade. Aliás, para mim, uma grande surpresa e achei extremamente interessante a respeito do caminho. Não dessa rota especificamente, mas coisas a respeito do caminho. Porque, primeiro, eu falo do caminho francês, do caminho do norte, do caminho português que eu estou fazendo. Eu sei que esse caminho aqui, a partir pelo menos do Porto, ele bifurca, você pode ir pela costa ou pelo centro. Eu devo ir pelo centro desta vez. Talvez ano que vem fazer outra rota, mas enfim. Mas no albergue que eu fiquei ontem, eu fui informado e vi que o aplicativo são muitos, são dezenas de caminhos, Uhum. porque foram desenvolvidas rotas de vários lugares. Mas o que eu quero contar de curioso é o seguinte: eu soube que, e hoje eu confirmei com esses franceses com quem eu estava conversando, é, pelo menos, pelo menos a França e a Holanda, que foram países citados, não sei se outros países aqui, às vezes eles usam o caminho como medida socioeducativa para menores infratores. Ó, Impõe acredito que impõe ao menor, eu não sei como é que é o mecanismo da justiça, como que funciona em cada país, enfim. Mas, como cometer uma infração, etc., como uma maneira de penalização, né, eles impõem, vamos chamar de impõem, a, o, um trecho da caminhada ou o caminho inteiro, eu não sei. Não sei como funciona a coisa, mas mas o que eu achei interessante uma é grande isso. sacada isso aí, Uma né? grande sacada. Pô, porque, pô, terapeuticamente, cara, é um momento pro cara rever a vida. E eu tô aqui Uhum, preparando um seminário, tô curtindo pra caramba, tá sendo melhor pra mim do que pra uhum, qualquer pessoa, sobre projeto de sim, vida. E uhum, um pois negócio é. assim nossa, que legal, uma excelente Pois curiosidade. é. Porque, de fato, ele é educativo por diversos aspectos. Não estou dizendo que é panacéia universal, não existe, né? Ou que isso vai curar. Porém, principalmente se você pega um menor, que sei lá que vida ele tem, que situações ele vive, mas a caminhada, o ato de caminhar já é um ato que já é terapêutico. Com certeza. Se você tem uma caminhada que é uma caminhada que vai te exigir fisicamente, porque não é pesado, não é tão simples, né? Principalmente dependendo das condições de tempo, de terreno e uma série de outras coisas. E você vai aprender a partilhar as coisas, porque você, ficando em albergues, por exemplo, eu estou aqui, deixa eu só mostrar rapidinho. Posso virar a câmera rapidinho? Pode, Pode, né? à vontade. Hein? Só para você ter uma ideia rapidinho do quarto que eu estou. Esse aqui é 5 estrelas, porque, inclusive, porque não sei se eu acho que eu vou ficar sozinho essa noite. Mas esse aqui é um alojamento pequeno, então 3 pessoas. Mas você tem, às vezes, no quarto, 6 beliches. Então, assim, é ambiente coletivo, você tem que partilhar o lugar que você vai dormir, você vai partilhar banheiro, cozinha, porque você normalmente tem uma estrutura de cozinha, se a pessoa quer fazer alguma coisa, enfim, você vai ter que conviver comunitariamente com pessoas de diversos países. Então, se você tiver é,
uma habilidade, se o cara souber um pouco, e não é incomum, né, na Europa, com tanta facilidade de aprender outras línguas e tantos povos de línguas diferentes por perto, se você tem um mínimo domínio de uma outra língua, você vai encontrar alguém, provavelmente, que fala aquela língua. Se você sabe um pouquinho de inglês, você comunica com o mundo inteiro, porque todo mundo, né, sabe o inglês. Mas, enfim, você vai poder trocar experiência, você vai aprender com a, a, as histórias dos outros, você vai criar relacionamentos, você vai estar submetido a esforço físico, vai ter tempo de reflexão, enfim, você tem muita coisa rica, né? É muito rica a experiência dessa caminhada. Independentemente de qualquer outra questão, esquece a questão de Santiago de Compostela, a questão religiosa, nada disso. O ato de caminhar e esse processo todo que você vive no dia a dia, de disciplina também, você precisa ter disciplina, e isso usado como medida socioeducativa. Eu achei, porque, de repente, você pegar um delinquente, um menor delinquente, misturar ele com outro, você é colônia de férias, cara. Não é punição, Eu, é não, colônia de férias. eu nunca tive experiência assim em albergue, mas eu acho que é a mesma plataforma dos hostels, né? E todas É. as vezes que eu estive na Argentina, que eu acho que foi 4 ou 5 vezes, umas 2 vezes no Chile, também Uruguai, eu fiquei Uhum, em hostels. E aí eu uhum, fiquei assim, a primeira vez que eu fiquei na Argentina, eu fiquei meio com receio. Mas, rapaz, eu fiquei encantado com o respeito, não tem roubo, e dorme homem, mulher, criança, casado, uhum. solteiro. Eu fiquei impressionado, cara, com a proposta. E assim, né, igual aí, tem o básico que você precisa. Uma TV tem lá, nem TV tem, porque hostel, né, Não, isso aqui é luxo. Isso não aqui. tem, mas é a cama Às vezes tem uma sala confortável, coletiva. beliche, triliche. Aí eu levei Júlia uma vez e ela também dormiu lá numa cama junto comigo e ela tinha o quê? Uns 12, 13 anos a primeira vez, né? E assim, foi uma experiência, um aprendizado fantástico sobre essa questão que você está falando da coletividade. Sim, há 2 noites atrás, eu dormi no albergue que eu dormi, era um quarto mais amplo, tinha dois beliches, eram 14, acho que 14 camas ao todo, incluindo, né, dois beliches, não, 4 camas e mais camas horizontais. E ficamos acho que tinha umas 6 ou 7 pessoas dentro desse quarto, sendo que era uma moça e o restante todo homens. E natural, Nenhuma sem conotação nenhum de nada. constrangimento. Não, Família, vira absolutamente. família. Então, essa situação é uma situação que a gente não está habituado, né? É. Normalmente. Não faz parte da nossa Até cultura. hoje eu tenho amizade com Mas, uma menina que fez intercâmbio em Florianópolis e ela era italiana. E ela resolveu, no final do intercâmbio dela no Brasil, ir ao Chile. E até hoje eu mantenho contato com ela. Ela ficou no mesmo quarto que a gente, ela já se casou, tem filhos. Eu lembro uhum, de 2 irmãos e a namorada de um rapaz que eles moravam na Nova Zelândia, estavam passando férias no Uruguai e eles foram uhum. para o Chile e lá a gente ficou junto também. A gente tem contato até hoje. É um negócio assim sensacional. Muito bom. É muito legal. Então, assim, o resumo da ópera até agora é esse. Estou bem fisicamente, os perrengues já As foram bolhas, superados. as bolhas. É, na verdade, a bolha que mais me incomodou foi a do calcanhar, mas aí a gente já sabe como é que lida, né? Você passa uma linha uma agulha com a linha e deixa a linha e ela vai ser o dreno, né? Sai a Claro, aguinha, não entra ar, né? Porque o problema é a entrada do exato. oxigênio, né? E dói pra caramba, né? Você desinfeta, né, a agulha, a linha antes, faz Aham. isso. Uma linha comum, linha de algodão mesmo. Só que era no calcanhar, então eu tinha de andar e não podia. Aí eu tratei de arranjar um curativo para dar uma proteção. E fui caminhando. Então, uns 2 dias assim, isso me criou um certo incômodo, mas é aquilo que eu falei, você vai negociando com a dor. Tem hora que a Leia te perguntou, como é que é? Falou, olha, tem hora que você sente a dor num lugar, depois você sente ela no outro, depois você sente ela no outro, você vai negociando Vai onde é fazendo que dói rodízio, mais, rodízio, vai né? fazendo rodízio. Aí, por causa da bolha no calcanhar esquerdo, eu comecei a pisar diferente para poupar o pé esquerdo. Aí comecei a sentir um pouco a perna direita, porque aí você faz um esforço que não deveria fazer. Enfim, é isso aí. Você vai caminhando, cantando e seguindo a canção.
E aí Ok. as coisas vão dando certo. A gente deseja que esse encontro aí com a turminha lá seja muito legal e aí quando vocês estiverem juntos lá, me chama ou faz um vídeo pra gente, tá bom? Tá, joia. Vamos fazer isso. Grande beijo, Tá, meu joia? irmão querido. Que alegria. O Outro, pessoal Deus vai abençoe vibrar com você. E você. obrigado aí para quem está tendo a paciência de acompanhar. E, mais uma vez, desculpa de ter ficado calado esse tempo todo, porque além desses perrengues, você chegar extremamente cansado e ter que botar a vida em ordem, lavar roupa para poder para o dia seguinte e dar um jeito de arranjar lugar para comer e essa coisa toda. Eu também, como te falei, com problema de pouco espaço no. Telefone. Eu recebo as fotos de neto, não tenho coragem de jogar fora. Então, assim, o telefone está entupido de. É uma arte. Depois que eu virei aposentado, Aham. né, o telefone só serve para guardar foto De de neto. neto. É Beijo para isso. você, então. Fica Beijo. com Deus. Valeu, gente. A gente se Deus fala. abençoe. Tchau, Com Wesley. certeza. Tchau. Valeu. Tchau.